Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre o avivamento de uma geração morta. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, que se encontra em Ezequiel 37, uma palavra bastante conhecida sobre o vale de ossos secos. Vou estar lendo apenas o primeiro versículo, que nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Deus pega, através do Espírito, leva o profeta a um vale de ossos secos e vai perguntar a esse profeta Ezequiel: é possível que esses ossos secos tornem a viver? Nós sabemos que isso é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. E o profeta vai responder para Deus: Senhor, tu o sabes. Então Deus manda o profeta profetizar. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Fala para eles que eu farei entrar o meu espírito dentro deles. Farei que surjam nervos sobre esses ossos, que a carne se faça em cima desses ossos e a pele cubra essa carne. Nós vemos que, como Deus fala para o profeta, assim então Ezequiel profetiza sobre esse vale de ossos secos. E assim então é feito com que aqueles ossos eles se encontram e formam o esqueleto. E em cima desse esqueleto são formados os nervos. E em cima desses nervos vão formar a carne e por cima a pele. E Deus vai trazer o entendimento para o profeta Ezequiel que esse vale de ossos secos se referia à nação de Israel. E aqui dentro dessa palavra nós temos algumas aplicações. A primeira aplicação em relação à restauração do povo, da nação de Israel, do retorno dos exilados da Babilônia. Aqui Ezequiel era um profeta que foi levantado como atalaia do Senhor durante o exílio babilônico. Então, essa restauração trata desse retorno, que também fala da restauração do reino do norte, que era Israel em si, formado pelas 10 tribos, e o reino do sul, Judá, formado por 2 tribos. Então, tem a restauração, essa palavra é aplicada não somente a Judá, mas sim a toda a nação de Israel, as suas 12 tribos completas. Nós também temos a aplicação da restauração da instituição de Israel como nação, em 1948. E também temos outra interpretação e aplicação dessa palavra quando da segunda vinda de Jesus Cristo para buscar a sua noiva, em que será restaurado a nação de Israel por completo, quando elas estarão sob o domínio do anticristo. Mas Jesus Cristo vai vir para resgatar o seu povo escolhido. E diante disso, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para trazer essa aplicação dessa palavra a essa geração de hoje. Nós sabemos que a palavra ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus e ele nos direciona conforme a sua vontade. E aqui eu estou para cumprir a vontade do Espírito Santo de Deus. E Deus ministrou, o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração em cima dessa palavra. E eu queria falar apenas de 3 elementos que nós podemos observar nessa passagem. O primeiro, o cenário catastrófico, um cenário de ossos sequíssimos, ou seja, o cenário era horrível, uma situação onde não havia mais esperança, porque como trazer à vida ossos sequíssimos? Nós sabemos que já é difícil trazer de volta à vida uma pessoa morta pelo milagre de Deus. Imagine essa situação de ossos sequíssimos, era quase impossível. E qual é a aplicação que nós temos para os nossos dias atuais? Deste cenário horrível, nós vemos que a nossa geração está uma geração fria, uma geração que não quer saber mais das coisas de Deus. Tudo é mais importante do que Deus. O WhatsApp, o Instagram, o Facebook, tudo, séries, Netflix,
tudo é mais importante, o trabalho é mais importante do que fazer a vontade de Deus. E nós vemos uma geração caminhando em direção, se não já está no sepulcro, num vale de ossos secos, onde nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos esperança diante desse vale, diante dessa situação de sequidão espiritual. Mas nós vemos que há sim uma esperança, porque eu e você não podemos fazer nada, mas existe aquele que é o Deus do impossível e pode restaurar. E eu acredito assim como Deus fez nesse vale de ossos secos. Então nós já adentramos no segundo ponto, a restauração. Eu creio sim que Deus pode restaurar essa geração, assim como restaurou esse vale de ossos sequíssimos, que para o profeta ele diz, só o Senhor sabe, porque ele sabe que aquilo ali só poderia ser feito por Deus. Essa restauração espiritual só pode ser proporcionada por Deus. E assim como os nervos foram criados em cima daqueles ossos, daqueles esqueletos, assim como a carne nessa visão foi criada sobre esses nervos, assim como essa pele para cobrir essa carne, eu creio na restauração desta geração. Eu creio na restauração desse povo, vendo igrejas cheias. Nós vemos hoje em dia, nessa situação que nós estamos vivendo, bares, boates lotadas, porém igrejas, templos vazios. Mas eu creio na restauração, eu acredito sim na restauração dessa geração. Eu creio de pessoas que irão ter sede de buscar a presença de Deus, templos cheios de pessoas que queiram mais de Deus. Mas nós sabemos que assim como Deus fala para o profeta, para ele profetizar sobre esse vale de ossos secos, e foram formados os corpos, porém esses corpos não tinham vida. Então Deus manda o profeta Ezequiel profetizar sobre esses corpos, para que o vento do Espírito, o Ruach, possam adentrar e trazer vida a esses corpos. E aí nós entramos então ao terceiro ponto dessa aplicação dessa palavra, sobre a vida sobre esses corpos. Nós sabemos que nós podemos ter igrejas cheias de pessoas, templos repletos com multidões de pessoas, porém se forem pessoas vazias não adianta nada. Não adianta nada nós termos igreja cheia de pessoas, porém com pessoas vazias. O que nós precisamos é primeiro de pessoas cheias do Espírito Santo, é pessoas cheias, primeiro transformadas de dentro para fora, para poder sim encher templos com pessoas cheias do Espírito Santo, que irão fazer a diferença nesta geração. Porque por mais que sejam pessoas, um pequeno número, remanescente, mas eu creio sim no avivamento desta geração, em pessoas que serão transformadas pelo sopro, pelo Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode nos transformar. Como eu já falei diversas e diversas vezes aqui, eu fui criado indo para a igreja desde sempre minha infância, porém eu apenas frequentava. Já vi diversas vezes templos cheios de pessoas, porém muitas pessoas ali estavam vazias por dentro, assim como eu estava vazio, sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem uma transformação genuína de dentro para fora. E o que nós precisamos é de um avivamento, é de vida dentro dessas pessoas. E nós sabemos que o único que pode trazer a vida sobre mim e sobre você é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É necessário conhecermos Jesus Cristo verdadeiramente em sua essência, para que suas características possam ser impressas na minha e na sua vida, e o brilho do Espírito Santo esteja no meu rosto e sobre o seu rosto. E assim como Deus levou aquele profeta ao vale de ossos secos e o mandou profetizar debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar sobre essa geração. Eu quero profetizar que eu creio que eu verei sim crianças cheias do Espírito Santo, assim como eu posso já ver na minha igreja, crianças com sede do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo, buscando a presença de Deus. Eu creio também em jovens cheios do Espírito Santo, em adolescentes cheios do Espírito Santo, homens, mulheres, pessoas cheias do Espírito Santo, os jovens que serão libertos das drogas, do alcoolismo, e muitos
Até poderiam dizer que essas pessoas não teriam mais solução, só a morte, assim como nesse vale de ossos secos. Ali não tinha mais esperança, porque os ossos estavam sequíssimos. Mas Jesus Cristo manda o profeta profetizar, e eu profetizo sobre essa geração, que pode para o homem ser impossível. Talvez a solução para o homem seja só a cadeia ou a morte, mas para Jesus Cristo ele pode dar a vida. Ele dá a vida sobre um vale de ossos secos, sequíssimos. E eu creio sim em jovens que serão libertos do mundo das drogas, em jovens que serão libertos do alcoolismo, em jovens que serão libertos da prostituição, e serão jovens cheios do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, que irão fazer a diferença nessa geração, e ao chegarem nos seus lares, os seus pais, os seus familiares olharem para eles, esse aí não tinha solução, mas hoje eu posso contemplar o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa, o que o Espírito Santo de Deus, o que o sopro de Deus é capaz de fazer sobre a vida de uma pessoa, e eu profetizo sim, e creio na restauração desta nação, eu creio na restauração desta geração, em que pessoas com sede e cheios, repletos do Espírito Santo de Deus, transbordantes do Espírito Santo de Deus, para fazer a diferença, para proclamar o Evangelho do Reino. E o que eu e você precisamos fazer é ser a diferença nesse meio, que seja uma faísquinha no meio desta multidão, onde será soprada pelo sopro do Todo-Poderoso, pelo sopro do Espírito Santo de Deus, o sopro que é o seu próprio Espírito Santo, para se tornar uma chama e incendiar esta geração, fazer a diferença. Se cada um de nós, como uma faísquinha, aqui ou ali, ser soprado pelo Espírito Santo, eu creio que nós iremos incendiar esta geração. E eu espero que o Espírito Santo de Deus, debaixo do Espírito Santo de Deus, da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu creio sim, que mesmo nós olhando para a direita e para a esquerda, a situação pode ser desesperançosa, mas eu creio sim no avivamento, porque quem faz não é eu, não é você, mas quem faz é o Deus do impossível, Deus Todo-Poderoso, que nos chamou para fazer a diferença no meio desta geração. Então que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.